Estudantes da Bíblia, na aula de hoje nós vamos continuar nos Salmos, mas desta vez vamos focar nos chamados Salmos messiânicos. Vamos analisar juntos 4 salmos que nos trazem identificações do Messias. Então, sem mais demora, roda a vinheta e vamos para a aula! Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal se você ainda não fez, de curtir o vídeo, ativar o sininho e também compartilhar o nosso canal com aqueles que você conhece e que também desejam aprender mais da Bíblia. Vamos começar recapitulando alguns conceitos que nós já conhecemos. O que são profecias messiânicas? Profecias messiânicas são textos do Antigo e do Novo Testamentos que trazem para nós as identificações do Messias. Textos que falam da sua genealogia, da sua personalidade, dos seus atributos, seu local de nascimento e muitas outras informações. Ou seja, as profecias são os textos bíblicos que nos falam da pessoa e da obra do Messias. Até agora, já verificamos várias identificações do Messias em vários textos, mas é bom recordarmos. A primeira identificação do Messias nós vamos encontrar em Gênesis 3:15, que nos ensina que o Messias será descendente da mulher. Gênesis 9 é a segunda identificação. O Messias será descendente de Sem. Gênesis 12, o Messias será descendente de Abraão. Gênesis 26, o Messias será descendente de Isaac. Gênesis 28, o Messias será descendente de Jacó. Gênesis 49, o Messias será rei da tribo de Judá. Números 24, o Messias terá seu nascimento anunciado pelo surgimento de uma estrela. Deuteronômio 18, o Messias será profeta, semelhante a Moisés. E segundo Samuel capítulo 7, o Messias será filho descendente de Davi. Nos Salmos, nós também vamos encontrar os salmistas num espírito profético trazendo informações sobre o Messias. E uma coisa importante que nós vamos verificar nos Salmos é que a partir dos estudos das profecias dos Salmos, nós vamos ver que as profecias vão começar a caminhar junto com a escatologia. Ou seja, nos Salmos, nós vamos verificar não apenas informações do Messias, mas também informações do que vai acontecer neste mundo depois que a igreja for arrebatada. O primeiro salmo que nós vamos analisar é o Salmo 2. Se você olhar na sua Bíblia, você não vai ver alguma informação no salmo de quem o compôs. Mas como nós interpretamos a Bíblia literalmente, como deve ser interpretada, o texto dentro do seu contexto, não colocando sentido no texto, mas extraindo o sentido dele e comparando texto bíblico com texto bíblico, nós temos que comparar o texto do Salmo 2 com outro texto bíblico para sabermos quem compôs este salmo. Quando nós vamos para o livro de Atos, nós vemos estes versículos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Pedro e João haviam sido presos pelos judeus porque eles estavam pregando a ressurreição dentre os mortos em Jesus. Depois de serem soltos, eles procuraram os irmãos e contaram tudo o que havia acontecido. Depois eles oraram a Deus. Nesta oração, eles falaram sobre o Salmo 2. Eles mencionaram na oração o Salmo 2, um trecho deste salmo. E disseram que este salmo foi composto por Davi. Então é comparando o Salmo 2 com Atos capítulo 4 que nós chegamos à conclusão que quem escreveu o Salmo 2 foi Davi. Antes de começarmos a análise do Salmo 2, é preciso relembrar algumas coisas, porque muitos títulos vão aparecer neste salmo. E o primeiro deles é ungido. O que era a unção no Antigo Testamento? A unção era derramar óleo sobre a cabeça de uma pessoa. Mas o que isso significava? O que isso simbolizava? O derramar óleo sobre a cabeça de uma pessoa simbolizava que esta pessoa estava sendo consagrada, separada para um ministério específico. A unção era um ato religioso que colocava a pessoa num relacionamento especial com Deus. No Antigo Testamento, 3 classes de pessoas eram ungidas, separadas, consagradas para um ministério específico: reis, sacerdotes e profetas.
Como exemplo, nós podemos verificar estes versículos. Ageu, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Pela segunda vez, fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Estes homens foram ungidos, foram separados, consagrados para ministérios específicos. No caso, Jeú e Salomão para serem reis, Eliseu, profeta, e Zadok para ser sacerdote. A palavra ungido no hebraico é Mashiach, que traduzido para o português é Messias. Salomão, então, era um Messias, porque ele foi ungido rei de Israel. Arão, por exemplo, o primeiro sumo sacerdote, também ungido sumo sacerdote, era um Messias, ele foi ungido sumo sacerdote. Assim como Eliseu, ungido profeta em Israel, também era um Messias. Jesus é o Messias. Percebeu a diferença? O equivalente grego da palavra Mashiach é Christos, que traduzido para o português é Cristo. Então, falar do Cristo é falar do Messias. No hebraico falamos Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. E no grego, Iesous Christos, Jesus Cristo. Yeshua significa salvação. Então, Yeshua HaMashiach, o Messias Salvador. Iesous Christos, Cristo Salvador. Falar do Cristo é o mesmo que falar do Messias. Ungido é o nome também dado pelos eruditos judeus ao tão aguardado Redentor, filho de Davi, que vai redimir Israel no final dos tempos. Lembrando que os judeus não creem que Jesus é o Messias de Israel. Vamos ler agora então o Salmo 2, mas dividido em trechos, e a gente vai analisando conforme vamos lendo os trechos. Então acompanha comigo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O Salmo começa mostrando para nós que os gentios e os povos estão enfurecidos, indignados contra o Senhor. Perceba que há uma divisão aqui, gentios e povos. Povos faz referência aos judeus. Em muitos outros textos, nós vamos encontrar nações e povos. Quando isso acontecer, nações vão se referir às nações gentílicas, povos se referindo aos judeus. Então, o Salmo começa mostrando para nós que judeus e gentios estão furiosos contra o Senhor e contra o Messias. Mas qual é o motivo dessa fúria? Judeus e gentios querem se livrar dos planos de Deus para colocar em prática os seus próprios planos. Eles estão enfurecidos, se sentindo algemados, presos aos planos já estabelecidos por Deus e querem de algum modo encontrar uma saída para se livrarem dos planos de Deus e agirem por conta própria. Diante desta fútil, inútil tentativa dos gentios, dos judeus, de se desvencilhar dos planos de Deus já estabelecidos, o Senhor ri, o Senhor zomba. Coitados daqueles que acham que podem agir por conta própria e sem levar em conta os planos estabelecidos por Deus. Mas haverá um momento que o Senhor vai tratar com esses rebeldes. Veja comigo o versículo 5. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Alguma coisa sobre um momento difícil nós já tínhamos visto lá em Gênesis 49, quando Jacó, no espírito profético, disse que o Messias, aquele que é o rei da tribo de Judá, iria lavar a sua capa em sangue de uvas. Uva não tem sangue, mas homens têm. Aqui no Salmo 2, é a primeira vez que nós vamos ver nas profecias a palavra ira. Vai haver uma ira. E quando isto acontecer, o Senhor vai tratar com essas nações rebeldes. O Salmo continua assim. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Temos mais 2 títulos aqui. O primeiro é rei. Isso nós estamos vendo desde Gênesis 49, que ele será rei, o cetro não se arredará de Judá. Números 24, de Israel subirá um cetro, mas aqui no Salmo 2 nós aprendemos de onde ele reinará,
onde estará o trono em que o rei se assentará? Em Sião, uma referência a Jerusalém. O outro título que aparece aqui é Filho. O Senhor, Jeová, decretou: Tu és meu filho. Para o judeu que conhece o Antigo Testamento, o fato de Jeová ter um filho não soa incomum. Olha o que nós encontramos lá em Provérbios capítulo 30. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? As primeiras perguntas são retóricas, nós sabemos a resposta. Então ele também pergunta: qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? O filho tem a mesma essência do pai. O filho está em perfeita comunhão com o pai, ele é um com o pai. Ele é Deus, é Yeshua, é salvação. Este versículo foi usado pelo apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 13 para afirmar a ressurreição de Jesus. O verbo gerar aí neste versículo é no hebraico yalad, que significa dar à luz, gerar, parir. Dentre os que estavam mortos, Jesus foi o primeiro que ressuscitou, que voltou à vida, que venceu a morte. A vitória de Jesus sobre a morte é a garantia da nossa vitória também sobre a morte. Se passarmos pela primeira morte, ressuscitaremos. Por isso Jesus afirmou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O versículo 8 nos ensina sobre a extensão do reino do Messias. Ele vai reinar do Monte Sião. Mas sobre quantos territórios? As extremidades da terra serão a possessão do Messias. Portanto, o seu reino será sobre toda a terra. No versículo 9, nós lemos como o Messias reinará. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O Messias reinará sobre todo este mundo com vara de ferro. Todos o obedecerão, todo joelho se dobrará, toda a língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor, é Deus. E aqueles que se rebelarem serão despedaçados, como facilmente se quebra um vaso de barro. O Salmo termina com advertências e conselhos. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Veja a advertência. Ao invés de se rebelarem, sirvam o filho, alegrem-se nele, beijai o filho, reverenciai o filho, para que não pereçais no caminho. Por quê? Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Mais uma vez, como no versículo 5, a palavra ira aparece de novo. Dentro em pouco tempo, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que no Filho, no Rei, no Messias, encontram refúgio. O outro salmo que nós vamos analisar é o Salmo 22, conhecido como o Salmo da Crucificação. Não vamos ler o salmo todo, vamos ler apenas alguns versículos, mas ao ler estes versículos, tenha na sua mente o momento em que Jesus estava na cruz. O Salmo 22, assim como o Salmo 2, foi escrito por Davi. E logo no primeiro versículo, nós lemos isso. Deus meu, por que me desamparaste? Lembra quem falou essas palavras? Nos versículos 7 e 8, nós lemos assim. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Qual era a reação daqueles que viam Jesus na cruz? Salvou os outros? E a si mesmo não pode salvar-se? Desça da cruz, se és filho de Deus. Desça da cruz e creremos nele. O versículo 16 diz assim. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Há uma figura de linguagem aqui. Cães me cercam, ou seja, pessoas de atitudes vorazes me cercam. Um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. O Messias sofreria uma morte de crucificação. Isso é uma coisa muito significativa porque na lei judaica não havia a previsão de pena de morte por crucificação, e sim por apedrejamento. E mais,
Lá em Deuteronômio, nós lemos este versículo. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Os judeus não tinham autorização do Império Romano para executar aqueles que eram passíveis de pena de morte. Então eles pegaram Jesus, levaram para Pilatos e exigiram que Jesus fosse morto. E uma das maneiras que os romanos aplicavam a pena de morte era por crucificação. A acusação que os judeus fizeram contra Jesus é que Jesus estava se fazendo de rei no lugar de César. E mesmo Pilatos, percebendo que as acusações eram falsas e não encontrando em Jesus nenhum crime, ele mesmo afirmou, não vejo nele crime algum, Pilatos cedeu à pressão e mandou que Jesus fosse crucificado. Na carta de Paulo aos Gálatas, nós lemos assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O Salmo 22 continua no versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Lembra do que os soldados romanos fizeram com a túnica de Jesus? Fica muito claro pelo Salmo, especialmente no versículo 16, que o Messias morreria e sofreria que tipo de morte? Por crucificação, traspassaram-me as mãos e os pés. Mas as coisas começam a mudar a partir do versículo 22. E nele nós lemos o seguinte: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Se o Messias vai entregar a sua vida e sofrer uma morte de crucificação, como ele vai declarar o nome do Senhor aos seus irmãos, cantar louvores no meio da congregação? O que está implícito aí? Ressurreição. O Messias vai entregar a sua vida, mas ele vai ressuscitar dentre os mortos. Chegando no fim do Salmo 22, nós lemos assim: Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Quando todos se prostrarão diante de Jesus? Quando ele vai governar sobre todas as nações? No reino. Então veja como a profecia do Salmo 22 caminha: crucificação, ressurreição, reino. O outro salmo que nós vamos analisar é o Salmo 110, também escrito por Davi. Até agora, nós temos visto duas das três funções a serem exercidas pelo Messias. Gênesis 49 e Números 24 falam da função de rei. Deuteronômio 18 fala da função de profeta. O Messias será profeta semelhante a Moisés. Agora, no Salmo 110, nós vamos ver a terceira função. Acompanhe comigo o versículo 1 do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Para a gente entender esse diálogo, vamos imaginar o seguinte: Davi é um espectador assistindo uma conversa, um diálogo entre Jeová, o Senhor, e uma outra pessoa que Davi denomina de meu Senhor. Disse Jeová ao meu Senhor. Davi era o rei. Não havia ninguém acima dele. Mas ao chamar esta pessoa de meu Senhor, Davi coloca esta pessoa acima dele. Olha, esta pessoa está acima de mim. É o meu Senhor. Acima do rei, acima de Davi, só pode ser o próprio Deus. Então, essa profecia está nos ensinando que o Messias não é apenas filho de Davi, como segundo Samuel 7 nos explica. O Messias também é senhor do rei Davi. Disse Jeová ao meu Senhor. O Senhor do rei Davi é o Messias. Essa é a incoerência que Jesus vai criticar dos fariseus lá em Mateus 22. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Jesus aqui nesse diálogo, ele cita o Salmo 110, versículo 1. E a palavra que Jesus usa aqui é Kyrios. Disse Kyrios ao meu Kyrios. Esta palavra grega Kyrios é a palavra usada para Deus. Disse Deus
ao meu Deus. Portanto, o diálogo aqui é entre duas personalidades divinas, o Pai e o Filho, Jeová e Jeová, o Messias. Kyrios, disse Kyrios ao meu Kyrios. Os fariseus entendiam que o Messias era filho de Davi, mas tinham dificuldade em entender que o Messias também é senhor do rei Davi. Por quê? Porque o Messias é Kyrios, o Messias é Deus, portanto, ele é senhor do rei Davi. Veja então que esse diálogo é entre Deus Pai e Deus Filho. Disse Jeová ao senhor do rei Davi: assenta-te à minha direita. O lugar à direita de Deus é um lugar que não pode ser ocupado nem por anjos, nem por homens, apenas pelo próprio Deus. Mas note algo importante. Jeová convida o senhor do rei Davi a sentar-se à sua direita provisoriamente, temporariamente. Assenta-te à minha direita até. Hoje, Jesus está assentado à destra do Pai, como o próprio apóstolo Pedro declarou ali em Atos capítulo 2, na sua pregação, quando ele também citou o Salmo 110, versículo 1. Mas o Messias, uma das funções dele é rei. Ele é o rei da tribo de Judá. E onde o rei tem que se sentar? No trono. Como legítimo herdeiro do trono de Davi, ele se assentará no trono de Davi. E onde estará o trono? De acordo com o Salmo capítulo 2, ali em Sião, lá em Jerusalém. É de lá que o Messias reinará sobre toda a terra. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, até que todos os seus inimigos sejam vencidos. No passado, quando um rei vencia outro, o rei vencedor colocava o seu pé na cabeça ou no pescoço do rei derrotado, como um sinal de vitória completa, e que agora aquele rei e o seu reino estavam subjugados ao rei vencedor. Então, quando todos os inimigos do Messias forem vencidos, forem derrotados, o Messias se assentará no trono de Davi. Isso vai acontecer quando? Na tribulação. Todos os inimigos de Jesus morrem na tribulação. E Jesus entrará em Jerusalém, se assentará no trono de Davi e de lá reinará sobre todo o mundo. Os versículos 2 e 3 dizem assim: O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Como nós vimos no Salmo 2, o Messias vai reger as nações com cetro de ferro, com vara de ferro, dominará sobre tudo e sobre todos. Ele regerá as nações e elas se apresentarão voluntariamente para aprender, para ouvir a lei do Senhor. O profeta Isaías escreveu que a lei que vai reger todo este mundo no reino vai sair de Jerusalém. A qualidade de vida no reino será como no Éden, antes da queda. A justiça, a paz, a segurança, a alegria, a prosperidade, tudo isso será garantido pelo Senhor Jesus, que reinará com perfeita justiça em todo o mundo. No versículo 4, nós lemos algo muito importante. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é provavelmente um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia, Melquisedeque. Ele vai aparecer subitamente lá em Gênesis 14. Rei de Salém, antigo nome de Jerusalém, a quem Abraão deu o dízimo. Ele aparece e desaparece subitamente também. Vai aparecer de novo aqui em Salmo 110 e é mencionado de novo lá na carta aos Hebreus. Muitos acreditam que Melquisedeque era uma cristofania, ou seja, aquele que Abraão viu a quem lhe deu o dízimo era o próprio Cristo. Outros entendem que Melquisedeque era um personagem que as Escrituras o assemelham à pessoa de Jesus. O importante aqui nesse versículo é verificarmos que Jesus recebe um sacerdócio eterno, permanente. Tu és sacerdote para sempre. Nós sabemos que os sacerdotes eram da tribo de Levi. E da tribo de Levi, Deus escolheu a família de Arão, para que da família de Arão viessem os sacerdotes. Mas se Jesus recebeu um sacerdócio eterno, tem que ser um sacerdócio de uma ordem superior à ordem de Arão. Por
Porque o sacerdócio de Arão não era permanente. Quando o sumo sacerdote morria, outro assumia o seu lugar. Quando Arão morreu, por exemplo, seu filho Eleazar foi ungido sumo sacerdote no seu lugar. Aqui estamos falando de um sacerdócio eterno, então tem que ser de uma ordem superior à ordem de Arão. Esta é a ordem de Melquisedeque. Esse é o argumento que o escritor aos Hebreus vai elaborar. Acompanha comigo. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, percebeu? Não o sacerdote, o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo ao qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento. Por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Uma vez que é um sacerdócio superior, de uma aliança superior, baseado em superiores promessas, não pode ser da ordem de Arão. Tem que ser de uma ordem superior à ordem de Arão. Esta é a ordem de Melquisedeque. O sacerdote era o mediador entre o povo e Deus. Na primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Os últimos versículos deste salmo dizem assim: O Senhor à tua direita no dia da sua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Veja mais uma vez a palavra ira aparecendo como no Salmo 2, mas aqui há uma informação a mais. Lá no Salmo 2 nós vimos, haverá uma ira, vai haver uma ira. Agora aqui no Salmo 110 a gente vê que esta ira é um dia. Vai haver um dia de ira em que o Senhor julgará essas nações, o Senhor vai esmagar os rebeldes, o Senhor vai destruir todos os seus inimigos, cadáveres estavam espalhados por toda parte, isso vai se cumprir plenamente ali na batalha do Armagedon, quando todos os inimigos do Senhor se ajuntarão e Ele próprio vai esmagar, vai pisotear sobre os seus inimigos e vencer todos eles, passando de cabeça erguida, vitorioso. O último salmo que nós vamos analisar é o Salmo 118. Os versículos 22 e 23 deste salmo dizem assim: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Quem são esses construtores? Lá em Atos capítulo 3, nós lemos quando Pedro e João estavam subindo para o templo e aquele coxo é curado. Pedro então prega o evangelho, muitos se convertem, muitos creem em Jesus, mas Pedro e João são presos pelos judeus, que querem explicações dos discípulos. Veja no capítulo 4 de Atos, diante de quem Pedro e João foram levados. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João,
Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Esses são os construtores, os líderes da nação que rejeitaram a Jesus como Messias. O próprio Senhor Jesus vai fazer menção do Salmo 118 numa parábola que ele conta ali para os anciãos do povo e para os sacerdotes. Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. O fato da pedra rejeitada pelos construtores se tornar a pedra angular procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Os versículos 24 a 26 dizem assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. As pessoas tiram fotos da família passeando, viajando, naquele lindo sábado de sol no parque e no churrasco, e escrevem no título da foto: esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez? O dia que eu fui passear com a minha família? Qual foi o dia que o Senhor fez? Sobre que dia o Salmo está se referindo? Que dia é esse que o Senhor fez? Este é o dia que o Senhor fez. É desse dia que o Salmo está se referindo, o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém montado no jumentinho, quando as multidões ali reconheceram que quem estava entrando em Jerusalém era o Messias, o próprio Messias, pois eles diziam o quê? Hosana ao filho de Davi, hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana significa o quê? Salva-nos agora. É o que está escrito no Salmo 118, que se cumpriu ali na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Baruch rabá Bashem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. É o que está no Salmo 118, que as multidões também falavam ali quando viam Jesus entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Hosana nas maiores alturas. E o interessante é que esta mesma multidão, uma semana depois, a plenos pulmões, gritava: crucifica-o, crucifica-o. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Qual é o sentido disso? Algumas traduções dizem pedra de esquina. Por isso alguns acham que a pedra angular é essa aqui, a pedra de esquina. Mas não é desta pedra que o texto está se referindo. A pedra angular é essa aqui. Todo este arco é sustentado por esta pedra. Tudo se concentra nesta pedra. Se ela for tirada, toda esta construção vem abaixo. É ela o fundamento de toda esta construção. Jesus Cristo é a pedra, o alicerce sobre o qual a igreja está firmada. Por isso ninguém vai conseguir extinguir a igreja, porque o alicerce dela é Jesus Cristo. Por isso Paulo escreveu ali aos Coríntios: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Diante de tantas profecias, de tanta riqueza de conteúdo bíblico sobre o Messias, a Igreja de Deus só tem uma reação: Maranata,
Vem, Senhor Jesus.